Bom, para a terceira apresentação eu convido o senhor Manuel Neto, que é o presidente do Conselho de Consumidores da Ampla. O senhor tem 20 minutos também, senhor Manuel. Bom, boa tarde a todos. Senhor Superintendente de Regulação Econômica, senhor Davi, ao qual cumprimento toda a mesa. Eu vou passar aos senhores, primeiro, a regulamentação do Conselho da Ampla. Onde que é aqui? Vamos lá. O Conselho de Consumidores da Ampla, que atua na área de concessão da Ampla, se faz presente nessa sessão presencial e audiência pública, que visa obter subsídios para aprimoramento da revisão tarifária da concessionária, relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas e para definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade da ECFEC para o período de 2015 e 2019. E, mais uma vez, o faz com vistas à modicidade tarifária, sem nos esquecermos da qualidade de serviço prestado. Esperamos, ao término desse processo, que voltemos a ter uma tarifa de energia que seja compatível com sua qualidade, o que reconhecidamente não ocorreu ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária periódica. O Conselho de Consumidores é o principal agente na defesa dos interesses dos consumidores dentro do ambiente regulado da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. E ocupa essa posição com respaldo legal por meio da Lei 8.631 de 93 e regulamentada pelo Decreto 774/93, e, embora seja de caráter consultivo, se faz ouvir em questões que envolvam os consumidores de forma direta ou indireta, o que tem feito não só durante o presente processo da audiência pública, mas também de forma sistemática ao longo dos últimos anos. Em suas ações, o Conselho orienta, analisa e avalia as ações que ocorrem dentro do ambiente regulado, atuando sempre em prol da modicidade tarifária. As ações conduzidas pelo Conselho se mostram sempre tecnicamente seguras e politicamente independentes, o que garante coerência no ambiente regulado. O Conselho também possui reconhecimento cujo funcionamento é regulado por competência da Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio da resolução ANEEL 451, de 27 de setembro de 2011, fruto de intensas discussões. A representatividade deste Conselho foi assegurada após realização de audiência pública específica para esse fim e que validou as entidades que o compõem. A representação institucional dos membros do Conselho é indicada pelas seguintes entidades legais, legalmente constituídas. Comercial, a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro. A classe industrial, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A classe rural, a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro. A classe residencial, pela Federação das Associações dos Moradores do Estado do Rio de Janeiro. E o Poder Público, pela Associação Estadual dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho também conta com representante do órgão de defesa do consumidor, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, a CODECON, além da própria concessionária, cujo papel é suporte às atividades desenvolvidas pelo Conselho sem direito a voto. O papel desempenhado pelo Conselho de Consumidores é importante, pois reforça um dos pilares do modelo regulatório brasileiro, a aderência à realidade local de cada área de concessão, servindo mais uma vez de elo para o agente regulador. O Conselho traz à discussão aspectos regionais que influenciam na determinação da tarifa, bem como atua para minimizar o efeito da assimetria de informações nesse ambiente, sempre na defesa e nos interesses
do consumidor. O Conselho de Consumidores também participa dos processos de audiência pública, como a que estamos vivenciando hoje, com reflexos diretos para o consumidor, fazendo propostas, levantando as nossas preocupações em prol da modicidade tarifária, o que, em muitas situações, nos coloca em contato direto com outras entidades de defesa do consumidor, como o Ministério Público e outros. Além disso, o aspecto técnico das decisões regulatórias nem sempre são assimilados pelos consumidores comuns. E assim, o Conselho procura traduzir todo esse arcabouço técnico legal para um linguajar mais acessível, interagindo com outros conselhos para o exercício de melhor prática sempre. Hoje estamos discutindo a composição da tarifa para o terceiro ciclo de revisão tarifárica periódica da concessionária ampla. Seguindo esse procedimento estabelecido pelo regulador, dentro dos procedimentos determinados, já houve uma reunião, houveram 2 reuniões preliminares em Brasília. E agora, essa audiência pública. Analisando os documentos que foram disponibilizados para enviar contribuições, as constantes validações das informações repassadas pela concessionária fazem com que os índices sejam alterados com algumas frequências, de uma forma imprevisível, jogando-nos em diversas direções para tentar aceitar o entendimento do regulador. Sabemos que para esse ciclo não há muito o que fazer, porém esperamos que para o próximo, cujas regras deverão ser definidas no primeiro semestre do ano que vem, um prazo limite para a validação dos dados nos permitam ser mais efetivos em nossas ponderações. Até o encerramento deste processo, ainda haverão 2 momentos importantes com a participação do Conselho. Uma reunião para apresentar o resultado das análises técnicas das contribuições que se encerram amanhã, dia 31, e o anúncio oficial da ANEEL por meio da reunião pública da diretoria colegiada. Estaremos atentos aos números que nos serão apresentados. As nossas ponderações serão no sentido de tentarmos entender o porquê do atual estado da qualidade do serviço prestado pela concessionária, em função do ocorrido ao longo do segundo ciclo e como poderemos ter garantias de sua melhora, pois nitidamente há um deslocamento com o valor da tarifa praticada, sendo essa a nossa principal percepção. Entendemos que no processo regulatório a ANEEL apresenta um valor de receita que, segundo as regras vigentes, garantiriam a prestação de serviço de forma adequada, com qualidade, cumprindo as metas estabelecidas pela agência. Embora ainda não reconhecido pelo regulador como um instrumento legítimo dentro do ambiente regulado, o balanço societário auditado e em conformidade com a lei nos orienta para tentarmos entender o comportamento da concessionária. Assim, observamos que ao longo do segundo ciclo, os valores apurados em balanço sempre estiveram acima do valor entendido como adequado pela ANEEL, mostrando que no período a receita requerida apresentou um aumento acumulado de 35,1%, enquanto a receita operacional líquida apresentou um aumento de 53,7%, lembrando que o IGPM no mesmo período foi de cerca de 30%. Os números apresentados sugerem que, do ponto de vista econômico-financeiro, a concessionária recebe de nós, consumidores, mais do que o entendido como mínimo para o serviço, para que o serviço fosse prestado com qualidade, mas o que tivemos em contrapartida, o que se observa ao longo do segundo ciclo é que em nenhum momento a concessionária conseguiu cumprir
à meta estabelecida pela ANEEL, lembrando que o indicador já leva em consideração os aspectos intempestivos do processo de medição, caracterizando-os como dias atípicos. A situação que se apresenta nos preocupa ainda mais, pois os números de 2013, ainda não fechados, apresentam uma tendência de aumento, revertendo a tentativa da concessionária de se adequar aos limites regulatórios, reconhecidos na receita requerida para a prestação de um serviço de qualidade. Assim, os números colocados como meta regulatória para o terceiro ciclo mostram uma mudança do perfil de comportamento da curva que atenua os valores e que se desloca do comportamento do segundo ciclo. Apesar de ser consequência das metas estabelecidas para os subconjuntos, o entendimento do Conselho é que essa atenuação na curva em relação ao segundo ciclo não deixa de ser uma premiação para a concessionária, o que, pelos números apresentados, não condiz com a realidade praticada. Assim, nosso pleito é a manutenção da curva do segundo ciclo, com um acompanhamento mais efetivo dos investimentos realizados para que tal meta seja respeitada. Embora devamos reconhecer que os limites para o indicador FEC, frequência de interrupções, têm se mantido sob controle, é a duração que de fato nos preocupa e causa transtornos para o cidadão. Ainda carecemos de mecanismos que nos permita acompanhar de maneira mais efetiva as ações de investimentos que a concessionária realiza para respeitar os limites regulatórios. Não observamos criação de novos conjuntos, que hoje estão atrelados às subestações. Quais foram os investimentos que levaram a concessionária a não realizar esse tipo de investimento? Será que não haveria mais segurança no suprimento? As multas por compensação pagas pela concessionária, que em 2012 atingiram 22 milhões, não pagam o preço de não se ter energia. Hoje, discutimos qual será o custo para os consumidores. A energia elétrica é um bem público e essencial em nosso dia a dia. Portanto, precisamos participar das discussões que envolvem sua garantia de fornecimento, reforçados por indicadores associados à duração das interrupções de fornecimento e frequência dessas interrupções. Por isso, questionamos quanto estamos dispostos a pagar pela qualidade? Em quanto tempo? Será que já não pagamos o suficiente para um ciclo de qualidade? Esperamos ser ouvidos dessa vez, pois o adiamento do reajuste, autorizado pela agência reguladora, ao qual nós, consumidores, fomos contrários, o Conselho de Consumidores foi contrário o ano passado, hoje nos onera em cerca de 36 milhões. Entendemos a distância de funcionamento do ambiente regulado, entretanto, decisões como a que foi tomada precisa ser mais bem debatida com a sociedade e aqueles que financiam o sistema elétrico brasileiro. Nós, consumidores, é que pagamos a conta de energia. Muito obrigado.